Esse podcast trata de temas como suicídio e violência. Se você é sensível a algum desses temas, talvez esse programa não seja indicado para você. O podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. A barragem B1, localizada a 50 km de Belo Horizonte, guardava mais de 10 milhões de metros cúbicos de rejeito, uma espécie de lama formada em grande parte por minerais sem valor econômico que são depositados por mineradoras em barragens. Uma maneira barata de descartar aquilo com o qual não se pode lucrar, na impossibilidade legal de jogar o material na natureza. Às 12h28 do dia 25 de janeiro de 2019, a barragem rompeu, gerando uma onda de aproximadamente 18 metros de altura e com velocidade superior a 100 km por hora. Força suficiente para empilhar vagões de trem, destruir pontes, levar prédios inteiros. 1 minuto foi o tempo aproximado que a lama demorou para chegar ao refeitório da Vale, onde se encontrava a maioria dos funcionários no início daquela tarde. No total, 270 pessoas perderam suas vidas. Boa noite, galera. Boa noite ou bom dia ou boa tarde para quem estiver em qualquer lugar do universo aí. A gente... Menos Osasco. A gente já foi cancelado por causa do Gama, você vai querer ser cancelado por causa de Osasco agora. Hoje a gente tá aqui, eu, Vitor Costa, o perito Guilherme Menegói. Olá, boa noite, Osasco. E a nossa convidada super especial de hoje, a Renata. Oi, Renata. Oi, gente, boa noite. Hoje o nosso tema vai ser sobre DVI, né? Identificação de vítimas de desastres e, especificamente, também falando sobre o caso de Brumadinho. Mas, Renata, apresente-se um pouco pra gente. Antes de tudo... Bom, meu nome é Renata Grangeiro, sou perita criminal aqui da Polícia Civil do Distrito Federal. Sou chefe da seção de crimes contra a pessoa, que, aliás... Essas duas pessoas que estão aqui comigo trabalham nesta mesma sessão, então tenho o prazer de todos os dias encontrá-los. Menos na folga de plantão, que é um dia muito triste para mim, pois eles não estão presentes. Não sei se ficou claro, mas em outras palavras, ela é nossa chefe, então tudo aqui está sendo censurado nesse programa. Exatamente. Tem uma faca aqui embaixo dessa mesa. Eu obriguei eles a me convidarem, foi praticamente isso. Não, na verdade eu tô bem feliz com o convite. E, pelo que eu entendi, o convite se deu porque eu já trabalhei em alguns casos envolvendo desastres. Minha primeira experiência como policial foi na Polícia Federal, onde eu integrei a coordenação de identificação de vítimas de desastres na época dos grandes eventos. E aí lá a gente desenvolveu vários protocolos, vários manuais. Grandes eventos é Olimpíada e... Isso, na verdade o primeiro acho que foi a jornada da juventude, depois Pan-Americano, e aí quando eu entrei, já entrei na época da Copa do Mundo e depois Olimpíadas, eram esses. E aí, por eu estar atuando nessa área, que a princípio era uma área mais de construção de procedimentos, eu fui acionada depois para alguns casos de desastres. Então, o primeiro que eu participei foi o da Chapecoense, que foi no final de 2017. Depois eu atuei na queda do avião do Teori Zavascki, o ex-ministro do STF, que foi no começo de 2018, eu acho. E aí, depois, por fim, o caso de Brumadinho, em 2019. É isso. Qual que é a sua formação? Só, assim, em geral, né? Só para o pessoal. Beleza. Eu sou bióloga, me formei aqui na Universidade de Brasília e tenho mestrado na área de biologia molecular, aqui também pela UNB. Renata era uma lenda na UNB, tá bom? Nossa! Ai, não sabemos se por o lado bom ou ruim, não é mesmo? Mas tá tudo bem.
Mas então, como o Vitor falou, esse episódio vai ser sobre DVI. E DVI, na verdade, é a sigla em inglês, né? Sobre o que a gente tá falando, que é a identificação de vítimas em desastres. Então, não acho que nós somos analfabetos, só porque a sigla é em inglês. Mas, então, Renata, explica pra gente, resumidamente, o que é DVI e, especificamente, o que é um desastre nesse contexto. Sim. A gente encara como desastre quando acontece algum evento adverso em que você não tem uma capacidade suficiente para responder aquele evento. Então, por exemplo, se você tem um acidente de trânsito com 30 vítimas, mas o seu IML ali da região tem dois espaços para fazer necrópsia, por exemplo. Isso já é considerado um desastre na área técnica, porque você precisa acionar procedimentos extras, recursos extras para conseguir responder aquela demanda. Então, basicamente tudo que você não consegue atender com seus procedimentos de rotina, ele já é considerado um desastre. Ele pode ser natural ou provocado pelo homem. A gente também divide a classificação em desastre aberto e desastre fechado. O aberto é quando você não sabe quem são as vítimas ali daquele incidente, e o fechado é quando você tem uma lista de vítimas, que geralmente é mais fácil de articular uma resposta quando você já sabe quem são as vítimas daquele desastre. Um exemplo disso é uma queda de aeronave, que você já sabe quem são os passageiros. Agora, um desastre aberto é, por exemplo, o deslizamento de terra na região serrana do Rio, que teve em 2011, salvo engano, onde você até tem uma noção de quem são as pessoas que habitavam naquela região, mas você não sabe exatamente quem estava ali. E pode ser misto também, né? E aí, sei lá, Isso. caiu o avião na região serrana. Isso. Um exemplo de misto é aquele acidente da Latam que teve em Congonhas, que o avião, ele teve alguma falha no avião, ele não conseguiu frear, e aí ele bateu num prédio da própria Latam, no posto de gasolina. Então é um desastre misto, pois você sabe quem estava no avião, mas você não sabe exatamente quem estava ali no prédio da Latam e no posto de gasolina. Então, na prática, se for, por exemplo, acontecer um acidente numa região muito pequena e sem muito suporte logístico, até coisas relativamente pequenas podem ser consideradas um desastre. Sim. Entendi. Porque a gente sempre pensa em uma coisa tipo um tornado, um tsunami, alguma coisa assim, às vezes uma coisa menor já é considerado um desastre para quem foi responsável por aquela resposta, né? Então, se aquela instituição que tem que responder aquele evento não consegue atender com o que ela faz de rotina, já é considerado um desastre para ela. E o Brasil tem tido assim, minha impressão é que teve uma onda, assim, né, de eventos de desastre, assim, ano após ano, tipo, teve Batkiss, teve aquele avião da Gol que caiu, assim, bastante coisa, né? Existe algum tipo de... Isso é comum no mundo, assim? Sempre acontece, né, desastre, assim, não tem como não ter, né? Sim, acho que acaba que alguns, eles têm uma repercussão maior, porque geram uma comoção maior também. Mas aí tem outros que acontecem e a repercussão é um pouco menor. Um exemplo de desastre que eu me lembro ainda da época que eu estava trabalhando na Polícia Federal era... Eu não sei se vocês lembram, eu não vou saber descrever exatamente como foi, mas tem um presídio em Natal, salvo engano, que teve um extermínio em massa dentro do próprio presídio. Os presos... não foi aquele de Pedrinhas, no Maranhão? Acho que sim. Acho que, que rolava até umas decapitações. A galera jogava futebol com cabeça do povo. Tem vídeos bizarros desse negócio. Então você tinha vários fragmentos de corpos. Os registros eram precários também, de quem estava ali naquela instituição. E aí a repercussão já foi bem menor, mas também foi considerado um desastre, né? Você teve que... Eles tiveram que mobilizar várias equipes para atuar nisso e tal. Então, um desastre pode acontecer a qualquer momento. A gente fala que é se preparar, assim, não torcer para que aconteça, mas estar preparado caso ele aconteça. E era justamente o objetivo do grupo de identificação de vítimas de desastres na época dos grandes eventos. A gente não queria que acontecesse, mas se você
considera a hipótese de que é possível e já tem um pessoal treinado para responder de uma maneira mais eficiente, você já está meio caminho andado para atuar de uma forma que dê uma certa integridade ali para aquelas pessoas que são as vítimas do desastre. E qual que é o objetivo geral da perícia, assim, nessa resposta dessa... Porque na atuação é uma DVI. perícia bem diferente do que a gente da morte violenta tá acostumado, né? Assim, Sim. A gente não tem o tempo hábil para fazer um negócio tão minucioso, né? Eu acho que a gente tem que pensar que um desastre pode ser também um crime, né? Se for um desastre natural, geralmente não, apesar que pode ter uma influência do homem, sei lá, alguma coisa climática, mas você não vai ter uma responsabilização direta. Mas um desastre não natural pode ser um crime, ou pode ser que alguém tenha, sei lá, negligenciado algum procedimento, ou não cuidado de alguma coisa, enfim, que aí pode também intercorrer em algum tipo de crime ou penalização. Uma dúvida, cortando aqui rapidinho. Brumadinho, ele é considerado um desastre natural? Porque, assim, apesar dele ter sido provocado por ações, né, humanas, a causa, assim, é tipo um deslizamento, digamos. Ele poderia ser considerado um... Não natural. Não natural? Porque ele teve uma falha humana, né, que resultou no rompimento da barragem. Então, o natural seria mais assim, uma enchente, alguma coisa, tipo, um tornado. Que acabou provocando, poderia ter provocado esse rompimento, e aí seria, entendi. Mas ali naquele caso então, não. Ele é mais relacionado à causa do evento do que a natureza do evento em si, né? Tá. E ali, em Brumadinho mesmo, pegando como exemplo, por que a perícia atua? Ela atua na identificação das vítimas, ela atua porque teve também um desastre ambiental, então você vai ter que ter uma investigação ambiental, além da parte criminal, né? Você vai ter que investigar o que aconteceu, quais foram os procedimentos falhos para que aquela barragem fosse rompida. E isso são equipes diferentes, né? Tem a equipe do DVI, que é essa parte da identificação, né? E tem também a perícia à parte, que é essa parte de fato constatar qual foi a causa, quem que poderia ser responsabilizado por isso, né? Sim. A equipe de DVI, ela vai bem focada em identificar mesmo em objetos ou corpos ou fragmentos de corpos que levem à identificação. Ela pode estar atuando em conjunto com outras equipes, tipo nessa varredura por busca de corpos, você também pode buscar, sei lá, vamos supor, num atentado terrorista, você pode estar buscando algum elemento balístico, algum outro vestígio, mas tem que ser sempre uma atuação integrada, né? Assim, com consciência do que você está procurando ali. No geral, os nossos locais, se a gente parar para pensar, um local de homicídio de rotina que a gente faz, é muito comum a gente saber, a investigação saber ou ter uma ideia de quem é a vítima ali de um homicídio. Às vezes ela já conhece da área, às vezes a própria pessoa tem uma carteira de identidade, alguma coisa assim que indique quem ela é. E aí esse acaba sendo uma questão facilmente resolvida num crime trivial. Agora, quando a gente está falando de desastres, a gente tem muitos corpos, muitas vítimas, de modo geral, e aí nem sempre, quase nunca, você sabe exatamente quem está ali. Você demora um tempo para saber. Então, você precisa ter essa coleta de dados relacionadas à identificação como prioridade, porque, no geral, você vai ser muito demandado por isso, né? Uma coisa que me surpreendeu bastante é porque a Renata, ela, junto com o Dates da Polícia Federal, eles deram um curso de DVI pro pessoal aqui da Polícia Civil do Distrito Federal para morte violenta, né? Para caso algum dia a gente precise ser acionado para esse tipo de evento, enfim. E uma coisa que me surpreendeu e que talvez as pessoas que estão ouvindo a gente também não tenham isso claro no imaginário dela é como que as pessoas ficam diferentes. As vítimas de acidentes ficam diferentes, né? Tipo, ficam ou fragmentadas ou desfiguradas. As roupas que elas usavam muitas vezes, tipo, saem do corpo, né? Então, assim,
Não é uma questão de, tipo, você olha o corpo, às vezes, de uma pessoa que você conhecia e você não consegue reconhecer que é essa pessoa, assim, visualmente, né? Sim. Que é uma coisa que muda muito o aspecto. Isso é uma coisa que me surpreendeu bastante, assim. Eu imaginava que as pessoas ficavam um pouquinho mais intactas, assim, do que muitas vezes elas ficam. E você imaginar esse caso do avião, né, no aeroporto de Congonhas mesmo, que simplesmente explodiu tudo. Então, as pessoas estavam completamente queimadas, né? Não tem como... E isso eu trouxe isso pra falar que... Pra mostrar como que o trabalho é mais complexo do que a gente tá imaginando, né? Que não é só, tipo, fazer um cara crachar ali com as pessoas. Tipo, Sim. Envolve muito mais etapas, né, do que isso. A gente fala até que, assim, no geral, de forma geral, para a área técnica, o reconhecimento não é bem visto, né? Você olhar e falar assim, o Menegói é o Menegói mesmo, porque eu tô olhando aqui a cara dele e é ele. Uhum. No geral, a gente sempre precisa de um método de identificação confiável para dizer que aquela pessoa é ela mesma. E aí, para desastres, isso é muito mais essencial, porque às vezes você está lidando com corpos muito fragmentados ou já em processos avançados de decomposição, ou que sofreram alguma ação de, não sei, ficar muito tempo ali na água, e aí teve muita modificação também do corpo. Então, a gente sempre... Existem protocolos internacionais que falam que para você efetivamente dizer que o Menegói é o Menegói, você tem que usar um desses métodos de identificação que eles falam que são confiáveis, né? E que efetivamente são. Até porque rola um negócio meio psicológico também, né? Nessa parte de reconhecimento. Que às vezes o reconhecimento ele é feito por pessoas que da família ou conhecidos da vítima, e rola um negócio dela querer encaixar a pessoa naquele cadáver, né? Assim, tipo, dela ver a pessoa que desapareceu da vida dela mesmo naquele corpo, e não necessariamente é isso, né? A gente meio que vê o que a gente quer, né? Um pouco disso. Sim, você tem que pensar que você tá ali submetido a 1000 fatores, né? De estresse, de emoção. Então, realmente, a pessoa não tem muita possibilidade de fazer um reconhecimento e dizer que aquela é, com certeza, um familiar. Aí, só por curiosidade, você falou que esses guias internacionais falam sobre quais métodos seriam aceitáveis para você fazer a identificação, né? Não o reconhecimento. Uhum. Quais que são esses? Acho que só talvez ficar claro para todos os ouvintes, assim, qual que é essa diferença entre reconhecimento e identificação. Acho mesmo, que é verdade. Antes de... Sim, reconhecimento, de acordo com a doutrina, é um método empírico. É isso, você olhar uma fotografia e olhar um rosto e falar assim, eu reconheço essa pessoa como fulano de tal. É aquilo que você vê nas notícias de, tipo, a família foi no IML e reconheceu o corpo do parente. Isso. E aí, isso é um método que tem muitas falhas, né? Porque, enfim, você tem pessoas que são super parecidas, e além do que o Menegói comentou, que você tem fatores emocionais que podem interferir de alguma maneira. E a identificação ela é baseada em métodos cientificamente estabelecidos. Então, para o protocolo que a gente tem utilizado mais no Brasil, que é o da Interpol, existem 3 métodos de identificação confiáveis, que é a genética forense, a papiloscopia e a odontologia forense. Existem alguns lugares que utilizam outros métodos, se eles estiverem bem estabelecidos, como a antropologia forense também, mas para a Interpol esses são os 3 métodos primários que eles chamam. E aí eles são igualmente confiáveis, não existe... Se você consegue identificar por um desses 3 métodos, você não precisa utilizar outros. E aí a sua escolha de método vai depender muito de como o corpo tá, né? O que se diz sempre é para coletar o máximo de informação sobre as pessoas desaparecidas, porque você não sabe o que vai levar efetivamente à identificação, e o máximo de informação daquele corpo. Então, se você tem possibilidade de coletar papiloscopia, você coleta. Se tiver possibilidade de fazer uma radiologia da arcada dentária, você faz, e ainda coleta o material para o exame de DNA. Uhum. E tem outras características que acho que sempre surge essa dúvida, né? Assim, coisas que
não identificam a pessoa, mas que são muito peculiares, assim, tipo tatuagem, por exemplo. Como é que funciona na prática isso? De você encontrar uma tatuagem muito específica de uma pessoa e você não pode identificar, mas... Sim. Assim, é como se fosse um reconhecimento plus, né? Tipo... Então, esses são métodos de identificação classificados como métodos secundários, que são coisas que não identificam taxativamente, mas restringem muito o universo de possibilidades. Então, por exemplo, o Vitor tem uma tatuagem de uma igreja pegando fogo. Você Algo bem suave, light. É um exemplo imaginário, tá, gente? Não é verdade. O Vaticano, não cancela a gente, por favor. Quantas pessoas... Não sei, se acontecesse um desastre no Instituto de Criminalística do DF, quantas pessoas nesse universo teriam uma tatuagem desse jeito? E aí, se você encontra um corpo com essa tatuagem, a chance de ser o corpo do Vitor é gigantesca. Então, isso já restringe muito o universo de possibilidades. Aí o confronto vai ser 1 para 1. Tem esse corpo que pode ser do Vitor, e aí tem esses dados antemortem, que aí, né, tem que ser algum exame odontológico, genético ou papiloscopia, e aí vão justamente confrontar esses dados para levar à identificação. Lembrando que os métodos de identificação são todos comparativos, então não adianta você ter uma coleta super bem feita de um corpo e você não ter dados antemortem para comparar. Você precisa ter um banco de dados rico em informações antemortem e profissionais muito bons também trabalhando na coleta de informações do corpo, para você efetivamente levar à identificação. Já entrando nesse assunto, então, como que é estruturada a operação assim, de DVI, né? Você falou que tem a fase antemortem, quais são as fases e como é que elas são coordenadas entre si? Sim. Pelo protocolo da Interpol, existe 4 fases principais. Uma é a fase de local, que é justamente essas equipes que vão trabalhar fazendo a busca dos corpos, a busca de elementos da identificação e muitas vezes também trabalhando com elementos periciais que possam levar à dinâmica do evento, do crime que aconteceu ali. A segunda fase a gente chama de fase pós-mortem, que é quando o corpo ele já chegou no necrotério, e aí você vai ter equipes em estações de trabalho diferentes, trabalhando justamente para obter informações daquele corpo. Então você vai ter uma equipe que vai estar fotografando, uma que vai estar retirando as vestes que estão no corpo, uma aliança, alguma coisa que possa levar à identificação. Uma equipe que vai estar coletando papiloscopia, uma que vai estar fazendo exame médico, outra odontológico, outra que vai estar fazendo exame genético e, por assim, se necessitar de alguma outra, ela é instituída. Aí só pra gente dar um exemplo, assim, num caso de um acidente de avião, essa primeira fase que você falou é o pessoal indo lá nos destroços do avião mesmo, trabalhando lá no local. Isso. As equipes de perícia, elas precisam se integrar com outras equipes que vão também estar trabalhando no local, né? Você vai ter provavelmente corpo de bombeiro, outras equipes trabalhando ali no desastre, defesa civil. Você precisa se integrar, se apresentar quem está comandando o incidente e mostrar que você está ali para fazer um trabalho pericial. E aí já começar essa busca pelos corpos e por vestígios que possam levar à identificação. Os corpos são levados para o IML depois? Isso, os corpos são levados para o IML, lá você vai ter uma outra equipe trabalhando nessa extração de dados do próprio corpo. Várias equipes, né, separadas pela área técnica da sua responsabilidade. E são sempre equipes diferentes, né? Não é a pessoa que está lá no local que vai para o IML depois. Isso. E não, né? Sempre equipes diferentes. Vai ter pessoas especialistas em local e pessoas especialistas em trabalhar com informações do corpo. E a outra fase, né? Eu falei 2 fases, uma fase de local, uma fase pós-mortem. A outra fase é a fase antemortem, que é essa que busca informações sobre as pessoas desaparecidas, porque quando acontece um desastre, geralmente o familiar ele recebe a notícia meio que pela imprensa e fica em dúvida se estava ali ou não estava, então ele começa a buscar os órgãos que possam dar uma informação para ele, e aí esse familiar é que geralmente vai te dar a informação sobre a pessoa desaparecida, e a partir daí você vai ter que
coletar informações sobre essa pessoa desaparecida que possam levar a uma identificação. Então, a equipe antemortem, geralmente, ela estabelece uma lista de pessoas desaparecidas e aí você precisa ter várias subequipes que vão atrás dessas informações para você ter um banco de dados rico no máximo de dados possível mesmo. Então, você vai ter que ter um banco de dados de tatuagens, de fotos de tatuagens das pessoas desaparecidas, qual a roupa que estava usando, se a pessoa tinha alguma prótese, um raio-x da prótese da pessoa, tudo isso sobre quem está desaparecido, né? Porque a gente não sabe efetivamente se essa pessoa estava lá ou não, e nem o que vai levar à identificação dela. Então, a gente precisa coletar o máximo de dados possível. E aí, por fim, tem uma quarta etapa, que é a etapa de confronto, também feita por equipes independentes. E essas equipes, elas vão receber os dados das equipes de local, os dados das equipes pós-mortem e os dados das equipes antemortem e comparar tudo. Então, essas equipes de confronto, que não participam das outras etapas, elas só pegam as informações, elas comparam o que você tem ali e falam, não, ou a pessoa desaparecida a pessoa desaparecida chamada João da Silva é o cadáver número 2. Uhum. E aí você consegue efetivamente chegar à identificação. Então você tem pessoas trabalhando nesse confronto e ainda um comitê de identificação que vai fazer uma espécie de verificação para ver se está tudo certo. E aí, a partir de então, vai avisar aos familiares e amigos daquela pessoa, e aí sim tem a liberação do corpo. Então, é um processo um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque você tem muitas equipes trabalhando em fases específicas, e aí depois você tem outras equipes que vão comparar todas aquelas informações levantadas, né? É quase uma linha de montagem, assim, né? Cada um na sua estaçãozinha, fazendo sua coisa, passa para o próximo. E você fala em 4 fases, mas elas acontecem meio que concomitantemente, né? Assim, elas não são sequenciais, né? Sim. Então, tá todo mundo lá trabalhando junto, assim, junto e separado, né? Então, o pessoal tá entrevistando familiar, tem outras pessoas coletando informação do corpo, tem aí as informações que já estão sendo confrontadas ali, tudo no mesmo tempo, né? Sim, exatamente. Apesar de eu ter dito 4 etapas, elas não acontecem uma depois da outra. Quando acontece o desastre, geralmente, uma das primeiras coisas que você faz é estabelecer uma lista de pessoas desaparecidas. E aí, a partir daí, você já começa a estruturar a fase antemortem. As equipes de local já estão indo lá no local para fazer a busca dos corpos. Em seguida, os corpos começam a chegar no necrotério. E aí, a fase pós-mortem também já está sendo iniciada. E a partir do momento que você tem dados, as equipes de confronto começam a comparar. No geral, as equipes técnicas, elas são muito demandadas para uma identificação rápida, né? Para justamente tirar essa angústia social que um desastre gera. E elas também são muito empenhadas em conseguir essa identificação. Assim, eu costumo dizer que essa parte, quando você está trabalhando com desastres, é uma área bem humanitária da perícia. Assim, você se sente trabalhando numa ação humanitária mesmo, porque a comoção social é muito grande. E aí você vê as pessoas dando o máximo que elas conseguem para fazer um trabalho muito bem feito. E esse máximo, ele vai muito além do que a gente imagina. Assim, as pessoas ficam realmente muito dedicadas a isso. E eu assim, consegui ver todo mundo trabalhando muito bem justamente para alcançar esse objetivo. E deve ser um cansaço surreal, né? Porque a gente fez atividade no curso com manequim, cada grupo fez 2 no máximo, sei lá, e você já fica cansado pra caramba. Tipo, imagina na situação real, assim, que o terreno provavelmente é de navegação muito mais difícil, assim. Nossa, deve ser muito complicado. Isso falando da parte local, né? Ainda tem todo o impacto psicológico da coisa. Se você for pensar, né, em trabalhar nessa área antemortem que você vai lidar com os familiares. Sim. Nossa. Deve ser muito pesado, né? Tem que ter uma sensibilidade muito grande, né? Pra entrevistar as pessoas também.
Quando eu trabalhei no Chapecoense, eu trabalhei direto com os dados pós-mortem, né? Trabalhei nos corpos. E no caso de Brumadinho, eu trabalhei com os dados antemortem. E aí é realmente, assim, pra mim, pelo menos, foi bem mais pesado trabalhar com os dados antemortem, porque você tem o contato com a história da pessoa, né? Você sabe o que ela estava fazendo ali, quem é o familiar, o que está acontecendo, você lida mais com essa angústia do familiar. Então, é bem complexo, assim. Mas sempre tem muito isso, né? Que eu falei pra vocês, eu vi as equipes muito empenhadas em fazer um trabalho técnico muito bem feito, então acho que você fica muito focado nisso também. Isso é muito diferente também do nosso trabalho do dia a dia na perícia normal, né? Porque a gente até evita, né, ter contato com familiar, com história, que contam pra gente, até pra não ter viés cognitivo, né? Na perícia mesmo. Mas, sei lá, pela situação em si, o local tá isolado, a família tá separada, lá você não tem muito contato, né? É muito diferente, né? Num caso desse aí, você ter... Sim, assim, é uma coisa que a gente não tá nem acostumado, né? Mesmo sendo perito, de morte violenta não é uma coisa comum, né? Assim... É muito diferente. E aí você tem que tomar alguns cuidados que, no geral, não é uma coisa que a gente se atenta tanto, né? Então, se você tá falando com um familiar, você tem que lembrar que você tá falando sobre uma pessoa desaparecida. Você não sabe se ela é vítima. Então, você tem que conversar considerando que a pessoa tá viva ainda, assim, no tempo presente. Se você tem alguma dúvida, você entra em contato com o familiar, mas sempre de uma maneira cautelosa e poucas vezes, para você não gerar sempre aquela angústia no familiar de tipo, liguei hoje para perguntar uma coisa, liguei amanhã para perguntar outra coisa. O ideal é que você pegue o que você precisa de levantar de informação e aí você já entra em contato com ele. Outra coisa que é super importante para o familiar, ter informações rotineiras sobre como está o processo, porque o familiar fica muito angustiado por não ter nenhuma notícia. Então, o ideal é que você ou libere boletins informando como é que está o processo de identificação, mesmo que seja para falar assim, olha, de ontem para hoje ninguém foi identificado. Mesmo que seja isso só, é muito importante para eles terem essa informação. Então, realmente é bem diferente do nosso trabalho da perícia, que a gente está bem mais focado quando a gente está trabalhando na perícia de rotina, nossa, a gente está muito focado ali nos vestígios, né, que a gente está vendo, as coisas materiais que estão ali no local. E aí, quando você está trabalhando com a parte antemortem, não vai tanto por esse caminho, assim, você está focado, obviamente, nos dados que você está obtendo, mas você tem todo um jeito de lidar com quem está te fornecendo essas informações. Tá, e aí falando então especificamente agora sobre o caso de Brumadinho, como é que foi o início da sua participação, assim, é porque a gente, às vezes, eu não tinha muita ideia disso, assim, de como é que funciona um negócio desse, do tipo, beleza, apareceu a notícia hoje que desabou uma barragem, a barragem ruiu lá, e talvez tenha morrido um monte de gente, mas ninguém sabe direito ainda o que aconteceu, como é que é? Em que momento que chega essa notícia? E tem o adicional também que a barragem rompeu no estado de Minas Gerais, né? E a Renata é perita aqui no Distrito Federal, então também envolve outro estado, né? Sim. Por que chegaram, Renata? Precisamos da sua expertise. Então, na verdade, eu lembro exatamente, assim, que era uma sexta-feira e a barragem rompeu. E aí você nunca sabe direito nos primeiros momentos o que aconteceu ali, né? Assim, o que aconteceu não, nada sobre aquele incidente. Então, fica assim, teve um rompimento. Teve alguma vítima? Aí começa, não teve nenhuma vítima. Não, tiveram 5 vítimas. Aí depois, 10. Aí vai aumentando até... Quando eu cheguei lá, existia uma lista com mais de 700 possíveis vítimas, porque aí tinha uma lista com todo mundo que trabalhava na Vale. E aí depois a gente foi fazendo a filtragem dessa lista. Aí você tava lá em casa e tocou o telefone do Power Rangers. Não, eu tava aqui no... Foi, tipo... foi, aí eu falei... Capitão cena de filme. Exatamente. Aí eu fui voando até lá. De fato foi, né? Foi.
Não, aí eu tava aqui no instituto e aí eu fazia parte de vários grupos de desastres. Grupos bem normais, suave, assim, que as pessoas bem participam no dia a dia. assim, ai, muito sossegado. Quem me conhece participa de um grupo de desastre. E aí... aí começaram a falar sobre isso no grupo e tal. E aí eu acho que no final do dia da noite de sexta-feira, um perito da Polícia Federal, que é o Palhares, ele me mandou uma mensagem e falou assim, talvez a gente precise de alguém para apoiar na parte antemortem. E eu já tinha, quando eu estava nesse grupo dos grandes eventos, eu tinha feito um manual de antemortem, porque é uma área que o pessoal da parte técnica não dava muita importância, então era meio que deixado para lá. Aí quando eu entrei no grupo eu falei, não, pode deixar que eu toco esse projeto. Eu digo isso até hoje, inclusive, né? Porque pelo menos falando sobre mim mesmo, eu não tinha nenhum conhecimento em relação a isso. Então. Eu não achava nem que fosse a perícia que fazia esse trabalho, entendeu? Sim. Eu achava que era outra, sei lá, competência de outros órgãos, assim. Porque me parece mais um trabalho, a princípio, assim, de busca, de reconhecimento, né? Assim, na minha cabeça era mais uma coisa, sei lá, de bombeiro, alguma coisa assim, do que pericial mesmo. Na verdade, muitas áreas, quando você está falando de desastre, muitas áreas você trabalha de uma maneira integrada, né? Você tem que ter uma visão meio multi-agências atuando junto. Então, na parte antemortem mesmo, você tá ali coordenando, mas você tem que ter uma equipe de investigação indo atrás dos dados. Geralmente, essa equipe pode ser da própria Polícia Civil, mas da parte de investigação, não da parte de perícia. Você vai precisar de ter um apoio psicológico para os familiares, então sempre tem trabalhando ou psicólogo ou assistente social junto. Essa parte é super importante. E aí você tem que ir atrás de informações de, às vezes, empresas privadas, sei lá, uma clínica de dentistas que vão ter aquelas informações de antemortem de odontogramas e de radiografias. Eles então é bem integrado, apoio, né? assim. Eu lembro que nesse caso do avião que caiu lá no Mato Grosso, né? O avião da Gol. Foi Mato Grosso? Foi na região de Alta Floresta. Que eu lembro que teve uma empresa que emprestou vários caminhões frigoríficos para fazer a parte, né, para conservação dos corpos. Então até a sociedade civil também às vezes ajuda, né, contribui. Sim. É interessante até que a instituição tenha triado assim, quais são essas empresas parceiras para que, se precisar de alguma coisa, você já consiga ter essa demanda e já atender de uma maneira mais rápida. Mas então, aí eu tava... No outro dia, no sábado, eu recebi uma ligação e falaram, a gente vai precisar mesmo de apoio na parte antemortem. A gente está estruturando a resposta lá. A Polícia Federal estava atuando em conjunto com a Polícia Civil de Minas. E aí me chamaram para ir no sábado. Acabou que eu consegui uma liberação para ir, acho que na terça-feira. Mas aí já cheguei, a parte antemortem já estava um pouco mais estruturada. E aí entrei para trabalhar nessa área. Então trabalhava basicamente com os dados que as equipes de entrevista levantavam durante a entrevista. A gente estruturou lá na Academia da Polícia Civil de Minas um lugar para receber os familiares. Então lá eles faziam coleta de material genético, né, para comparação. Eles davam uma entrevista para algumas equipes que tinham algumas perguntas para ajudar na identificação, como qual era a veste que a pessoa estava usando, se ela tinha alguma cicatriz, a gente pedia as fotos de tatuagem, etc. Então eu trabalhava com esses dados das entrevistas e com as informações que eram fornecidas ou pelos familiares ou por alguma clínica, algum médico e etc. Você sabe como que era isso, assim? É porque eu fico pensando, a pessoa já chegava lá... É porque, assim, na minha cabeça a pessoa tá completamente desorientada, né? Tipo, a pessoa tá desaparecida, ela não consegue contato. Sim. Aí ela vai buscar algum contato com a polícia, né? E aí ela chega lá nesse lugar, ela não vai ter esses dados, né?
As fotos separadas, né? Coisas Não. de dentista Não. e tudo mais. O que acontece geralmente? Quando acontece o desastre, os familiares eles vão pro lugar onde aconteceu o desastre. Então, nesse rompimento da barragem, a galera começou a ir pra Mesmo lá. lá aconteceu isso, que é bem longe, né? Sim, e aí, o segundo lugar, quando os corpos começam a ser resgatados, as pessoas começam a ir pro IML. O IML não é um lugar legal para você receber um familiar que já tá sensibilizado, né? Então você precisa estruturar um lugar para receber essas pessoas. E aí a imprensa é fundamental, porque você precisa usar a imprensa para falar. Vá até tal lugar, leve isso. Então você já tem que orientar, pedir para a televisão divulgar isso, a rádio, as mídias sociais, etc. O que a pessoa tem que levar nesse lugar. Como a maioria das vítimas era de Brumadinho, a prefeitura de Brumadinho ela fez um agendamento. Então, de tal a tal hora iam tais familiares. De tal a tal hora, a prefeitura tinha um ônibus, e aí ela pegava essas pessoas em Brumadinho, levavam até lá, e aí elas já estavam agendadas para serem atendidas. Em Belo Horizonte, isso, em Belo Horizonte, E você tem que fazer um agendamento eficiente, né? Não adianta você agendar a pessoa para ser atendida daqui uma semana, que ela não vai ficar esperando. Então, você tem que montar um número de equipes que você consiga atender o máximo de familiares possível de uma maneira mais rápida. Mas acontecia, às vezes, de algum chegar lá sem estar agendado, a galera atendia, as equipes atendiam, e aí eles pediam para ou você voltar depois com essas informações ou mandar por e-mail. A gente também criou um e-mail só para receber esses dados. E aí muita gente, foto de tatuagem mesmo, pouca gente levava na entrevista. Geralmente levavam escova de dente para usar em confronto genético e tal. Mas foto de tatuagem não levavam muitas. E aí eles mandavam depois pra gente por e-mail. E quanto tempo que você ficou no total lá em Brumadinho? Não em Brumadinho, mas trabalhando lá? Acho que eu fiquei 3 semanas, mais ou menos, por lá. E com certeza você saiu de lá e ainda não tinha finalizado, né, seu trabalho. Não, quando eu saí de lá, imagino que tinham identificadas quase 200 pessoas, talvez. Mas a resposta já estava bem estruturada. Tava tudo já caminhando muito bem, não tinha mais motivo para ficarem tantas equipes lá mobilizadas, assim. As equipes de lá mesmo já conseguiam dar andamento em todo o trabalho, então não era mais necessário. Geralmente é muito assim, né? Você, num primeiro momento, precisa de várias equipes para organizar as informações que você está recebendo, até pensar como é que você vai fazer para receber essas informações, e aí depois que as coisas já estão estruturadas e correndo bem, não tem mais necessidade. Até o número de corpos também, né? Que provavelmente quando você foi embora já estavam recuperando poucos corpos, né? De pouco em pouco, né? Já tinham menos corpos. Já tinha sido processado. E aí os corpos, no geral... Os corpos, em qualquer resposta a desastre, os corpos íntegros, eles são encontrados mais rápido e aí são processados mais rápido. E aí depois já começam a chegar mais fragmentos de corpos, que também já aumenta a complexidade do trabalho das equipes de identificação. Mas depois começaram a chegar menos. Como é uma área aberta e tinham animais, às vezes chegavam fragmentos que não estava muito claro se era humano ou animal. Então a gente fazia todo o procedimento normal, fazia as fotografias, mandava para radiografia, e aí depois os médicos, geralmente as equipes da antropologia forense, verificavam se era humano ou não. Se não dava para verificar por antropologia, aí já o DNA que chegava a essa conclusão. Entendi. Falando sobre essa parte dos segmentos dos corpos, né? Eu vi uma fala de um professor do Laboratório de Modelagem Física da Universidade Federal de Itajubá, que eu acho que eles estudaram o desabamento da barragem e tudo mais. E aí ele tentou explicar como que era esse processo desse mar de lama passando por cima das pessoas, né? Porque eu tento pensar nisso e, assim... É muito surreal, né? Você imaginar um mar de lama que a galera falava que era
que tinha velocidade de 100 km por hora com 18 metros de altura. É, E 18 metros é o quê? Um prédio de 6 andares? Tipo isso, assim. De altura. Então, imagina um prédio andando a 100 km por hora. Na sua direção. Sim. Só que vendo os vídeos, isso não fica muito claro na minha cabeça, assim, Parece que até em câmera lenta, né? Tipo, e parece que fica parecendo, sei lá, como se fosse água, assim. Cara, e é bizarro, assim, que você fica vendo muito... o vídeo da lama e você fica... Assim, a princípio, o seu olho é atraído pra mar de lama, né? E aí, quando você começa a reparar nos detalhes das imagens, você começa a ver, tipo assim... Nossa, aquela coisa minúscula correndo ali é um carro. É uma pessoa. Sim. É muito impressionante as imagens. Assim. Eu acho que, assim, a gente tem que considerar que é uma lama cheia de minério, então é uma lama bem densa, né? Uhum. E é uma lama que vai levando embora tudo que ela encontra pela frente. Então, você tem ali resto de construção, ferro, alvenaria, concreto, etc. Árvore. Então, aí o que eles falam é como se fosse um liquidificador mesmo. Uhum. E o que esse professor falou, que ele tentou dar a explicação assim, as aspas dele, ele fala assim, o efeito é semelhante a você pegar um grupo de formigas em cima de uma placa e de repente alguém passa uma lixa em cima e arrasta. Só ficam os pedaços. Então imagina você fazer isso. E Sim. fiquem agora com essa imagem pra vocês, ouvintes. Não, assim, é só pra ter noção do que é. Quem tá ouvindo à noite não vai conseguir dormir. O que era, de fato, o objeto do trabalho, né? Nesse caso aí. Tipo, o que as pessoas estavam recuperando no local, o que elas estavam tendo que processar no IML. Eu esqueci o número que foi apresentado pra gente, mas a porcentagem de corpos que foram encontrados fragmentados era, tipo assim, sei lá, 90 e tantos %, né? Um negócio assim. Nossa, eu não lembro agora. Mas eu lembro que era, tipo assim... Tudo isso. Mas eu lembro que era, assim, a maioria esmagadora, assim, deles estavam fragmentados, eu vi que... né? Esses dados do início desse ano, né, que a Polícia de Minas Gerais publicou, que eles catalogaram 1.004 casos, e aí casos eles chamam, tipo, tudo que chegou no IML. Segmentos, ou corpos inteiros, ou mesmo coisas que não eram humanas. E aí, desses, 83 eram corpos completos, e tinha 921 segmentos. Desses, 148 não eram humanos. Então, mais ou menos 1/3 eram corpos completos, né? Sim, acho que 90% que eu tava na cabeça era do número de casos, né? Tipo, Sim. A maior parte deles eram fragmentos, né? Dos casos. Então, se você imaginar que de 270 vítimas, você tinha 921 segmentos, né? Sim. Tava bastante segmentado, então... Inclusive não humanos, né? Exatamente. Incluindo os não humanos, era, né... 921. Aí, esse trecho que o Vitor pegou fala que desses casos, 113 foram considerados inconclusivos. Isso é quando a pessoa não consegue, quando os peritos não conseguem bater de fato. Normalmente, talvez seja algum fragmento, assim, que a pessoa não consegue saber de onde que saiu, né? Alguma coisa assim. Eu imagino que... talvez um fragmento decomposto, já que o DNA também não deu resposta, Isso, né? porque eles não conseguiram dizer nem se era humano, então, né? Pelo que eu entendi aqui. Ou que não deram... Não deu pra fazer identificação, né? Sim, porque depois de um tempo também os fragmentos eles começam a chegar mais decompostos, né? Apesar da gente ter visto lá que a lama, eu acho que por ela ter muito minério, ela coíbe um pouco a proliferação bacteriana, então os corpos eles demoravam mais para avançar nos estágios de putrefação. E aí eu lembro que já tinha, sei lá, quase 3 semanas de evento, de desastre, e as equipes de papiloscopia ainda estavam conseguindo identificar, que era uma coisa bem inesperada, porque já se imaginava que o tecido não ia estar tão íntegro para ser capaz de uma leitura, né, das impressões. Então eu imagino que esses inconclusivos já eram casos que deviam estar mais decompostos, não sei. E aí onde você ficou lá? Você falou que foi em Belo Horizonte mesmo, na Academia da Polícia Civil, que era onde estava sendo... Isso, as entrevistas com os familiares eram feitas na Academia da Polícia Civil.
E aí, do outro lado da rua, assim, separada, era onde o IML ficava. Eu ficava trabalhando no IML, não ficava lá. Eu ia na academia eventualmente para ver como é que estava o andamento das coisas, mas o meu trabalho era feito lá dentro do IML, em uma parte separada só para as equipes que estavam trabalhando com antemortem e com alguns dados de confronto de odontologia. A gente ficava numa mesma região. E você tava alojado onde? Lá na academia também ou não? Não, a gente ficou em um hotel ali por perto. Ah, entendi. Só que era assim, né? A gente ia lá pro IML 9 horas da manhã e saía 10, 11 da noite. Só Então pra só ia dormir dormir, mesmo, né? tomava café no hotel. E aí ia pro... Lavar as calcinhas lá no box? No Era. bar? Exatamente. É meio isso o desastre, né? Quando te acionam pra ir, você não sabe quanto tempo você vai ficar e você não tem tempo pra ir comprar alguma coisa caso você precise. Quando tocou o telefone do Power Rangers, falaram, Renata, vem aqui ficar 3 dias. Renata, leva 7 calcinhas. 3 semanas depois. Sim. Como até eu ser chamada e sair a minha liberação, pra eu ir, demorou-se uns 3 dias, eu consegui me programar um pouco melhor. Mas um da Chapecoense foi assim, daqui 2 horas você tá embarcando. Eu tava em casa, eu tinha machucado a minha coluna fazendo um exercício errado de ginástica. Fitness. E aí eu tava toda sem conseguir mexer direito, sem conseguir agachar nem nada, e aí me ligaram e falaram assim, você tá indo pra Colômbia, esteja aqui em 2 minutos. Eu não consegui nem fazer minha mala direito, porque eu tava muito quebrada mesmo. E aí, você vai, né? Chega lá, você vê o que você faz. Leva 2 calcinhas, pelo menos, pra conseguir Toma umas revezar. injeçãozinhas. Tipo isso. Eu ia perguntar como é que era o dia a dia, porque me dá curiosidade isso também, assim, de saber como é que... E aí, como é que funciona? Mas basicamente é isso. Você mal dormia e trabalhava o dia inteiro, né? E tem tipo um refeitório, alguma coisa assim? A gente, nesse caso lá de Brumadinho, a Vale, ela fornecia alimentação. Então, eles chegavam lá na metade do dia e no final, com almoço e jantar, e levavam uns lanchinhos no decorrer do dia. Tentando se redimir. Tá. E aí, outras coisas eles forneceram também. Eu lembro que o laboratório de DNA precisava de um equipamento, a Vale que comprou, e o IML precisava de um tomógrafo, e a Vale comprou também, mandou para lá. Inclusive, quando a gente estava trabalhando, estava tendo uma obra numa parte do IML, porque precisava quebrar uma parede para passar o tomógrafo, e aí fizeram isso muito rápido também, e aí já o tomógrafo entrou em operação. Entendi. Mas isso aí pra Vale também é troco do pão, né? Eu entendo que é o mínimo que a empresa tem que fazer, né? Depois do que aconteceu, ela tem que viabilizar ao máximo e porque, né, também já instituições. tinha tido um caso recente de rompimento de barragem da Vale, que acho que teve 19 vítimas fatais, né? Então, assim, alguma coisa errada está acontecendo com essas barragens, né? E aí, no final, os nossos dias, eles eram planejados diariamente, assim. Durante o dia, a gente chegava, fazia um roteiro do que tinha que ser feito naquele dia, e no final do dia tinha uma espécie de debriefing que a gente conversava sobre o que tinha sido feito e o que precisava melhorar. Eu lembro que as entrevistas no começo eram feitas todas em papel. E aí a gente precisava tirar esses dados do papel e colocar num sistema. E aí isso estava sendo feito de um jeito muito lento, a gente precisava agilizar isso. Então foi em uma dessas reuniões de fim de dia que a gente sentou e falou assim, não, a gente precisa de mais gente trabalhando com isso e de um sistema que seja mais intuitivo para trabalhar. Porque a gente precisa de uma coisa mais ágil. E aí a gente começou a trabalhar com um tipo de planilha lá do Access para dinamizar um pouco o nosso trabalho. Então todo final de dia tinha essa reuniãozinha para ver o que precisava ser feito melhor, assim. Em relação a essa coisa do número de fragmentos, né, de corpos que a gente estava falando, uma coisa também que me deixou meio surpreso, que eu não tinha parado para pensar nisso quando a gente fez o curso, foi aquela questão
de que você vai recebendo fragmentos de vários corpos e você vai começando a identificar esses fragmentos. E aí, muitos dos fragmentos vão ser relativos à mesma pessoa, né? Então, sei lá, achou um dedo primeiro da pessoa, depois você acha uma perna, depois um braço, enfim. Sim. E aí, como é que funciona isso? Assim, você achou um dedo da pessoa e identificou a pessoa. Beleza. Então, isso já é o suficiente? Você vai entregar esse dedo pra família e ela vai enterrar esse dedo e... Como é que funciona? Assim, a família escolhe, ela escolhe ser informada depois se encontrarem mais fragmentos? Como é que funciona? De modo geral, o que é construído no desastre é o seguinte, você, sabendo que tem fragmentos de corpos, você vai ter que decidir se você vai... Alguns fragmentos você vai considerar como sendo identificação, outros não. Uma identificação já que não só uma identificação da pessoa, mas uma espécie de identificação em que você consiga dar um atestado de óbito baseado naquilo. Isso é uma decisão que você fala do corpo técnico, da perícia mesmo. Né? Do corpo técnico. E aí, a partir disso, quando um corpo é identificado, você notifica a família de que, sei lá, tinha um fragmento de braço e aí isso é o que foi encontrado lá naquele local. E aí, se a família quiser receber esse fragmento e, obviamente, essa parte toda quem faz são assistentes sociais que já estão acostumados a lidar com esse tipo de notícia para a família e tal. Não com esse tipo, né? Porque esse tipo é muito atípico. Sim. Mas com a situação. Com algum tipo de situação mais delicada. Mas essas pessoas avisam ao familiar que ele foi identificado, que é, não sei, um fragmento do membro superior. Pergunta se o familiar quer receber. Se o familiar disser que sim, ele assina um termo falando que recebeu. E a partir de então, os outros fragmentos, eles são separados e aí depois eles vão ser enterrados. Enfim, você não fica revivendo sempre aquilo de avisar para o familiar que, olha, encontrei um braço, encontrei outro braço, encontrei outra perna, encontrei outra perna. Porque entende-se que isso é muito traumático. Sim. No geral, o familiar vai falar assim, não, eu quero ser avisado todas as vezes que achar alguma coisa. Mas na prática, isso é muito doloroso para o familiar. Então, a doutrina indica de que essa não é uma maneira adequada de lidar com a situação. Porque ele vai receber um fragmento e, às vezes, esse fragmento já é suficiente para ele lidar ali com aquele luto. E aí, se o familiar não quiser receber, se ele falar, não, eu não quero só um fragmento, eu quero o corpo do meu familiar inteiro. Aí você vai falar, ok, então quando a gente tiver mais identificações, a gente fala com vocês. Mas, no geral, os familiares que não recebem, que falam isso, né, que não recebem no primeiro momento, depois de um dia eles mudam de ideia. Eles falam, não, ok, eu quero receber esse fragmento, e aí todo o processo de luto, ele... Depois de um dia mesmo, assim, você fala um dia? Depois de poucos dias. Depois de um tempo, assim, De poucos dias. Porque a pessoa deve saber que, já identificaram, né? Mas não porque, tá chegando assim, outra coisa. Eu imagino que a grande angústia é você saber se a pessoa efetivamente estava ali, né? Porque às vezes você não... Será que tava? Será que não tava? E aí você recebe a notícia de que o braço foi identificado, sabendo como foi o desastre, que teve toda essa espécie de movimentação da lama e que muitos fragmentos foram gerados. A chance, né, da pessoa realmente ter morrido é muito grande, então... E também a gente tem que lembrar que essas pessoas também estão sendo bombardeadas todo dia com informação da mídia, né? Tipo, gravações e tal. Então, assim, elas estão... Com certeza elas estão acompanhando o que tá acontecendo. E elas estão vendo, assim, né? Tipo, o número de pessoas, o estado que as pessoas estão, assim, elas têm alguma ideia, né? Então, acho que também fica no receio de, tipo, eu vou... Talvez se eu não receber esse fragmento, não tenha mais nada pra receber. Isso, sim. E é isso, às vezes a pessoa ela vai ficar ali esperando muito tempo e não vai ter nenhum tipo de
fragmento, nem nada que efetivamente tenha sido identificado como do familiar. Tá. E aí, só acho que pra fechar uma pergunta, assim, o que seria feito de forma diferente, você acha, se acontecesse hoje? Ou o mesmo caso, né, de Brumadinho, assim. Ou se a resposta que vocês conseguiram estruturar foi a ideal mesmo e seria tudo dessa mesma forma, ou se tem alguma coisa que, sei lá, vocês perceberam que depois deveria ter sido feito de outra forma, ou alguma coisa do tipo, assim? Eu acho que depois que qualquer lugar passa por uma experiência dessa, acho que você consegue imaginar coisas que teriam deixado o processo mais eficiente. Então, com certeza, se hoje acontecesse algum desastre em Minas, a resposta seria mais eficiente do que no caso de Brumadinho. Mais pelas experiências que eles viveram. Então, eu sempre acho, não só especificamente para esse desastre, eu acho que, no geral, as áreas técnicas elas subestimam um pouco a importância dos treinamentos nessa área. Não só nessa área, mas nessa área é muito importante, porque todo mundo acho que fica contando um pouco que isso nunca vai acontecer, mas isso pode acontecer. E acontece e aí, todo quando ano, isso né, quase. acontece, você é muito cobrado por isso. Então, se você não tem uma noção do que é um desastre, você vai achar que você consegue atender aquilo com seus procedimentos de rotina, e aí você não consegue. E aí você vai ser mais demandado e você vai ver que o que você está fazendo, você está quebrando a cabeça ali. Então demora um pouco até você conseguir achar um jeito certo, eficiente de trabalhar. Então, assim, eu acho que o de diferente sempre é os locais onde os desastres aconteceram podiam ter tido mais treinamento antes. E aí isso teria deixado a resposta, nem diria melhor, mas mais eficiente, assim, mais rápida. E eu acredito que seja isso. Entendi. Então é isso, temos um episódio? Então... É isso. Muito obrigado, Renata, por aceitar o convite. Foi ótimo. Obrigada, nossa conversa. gente. Bem interessante, né, esse caso. Acho que é super interessante. É legal, tipo, ouvir uma pessoa que tava no meio, né? Porque todo mundo acompanhou, né? Assim, quem era vivo, na verdade, quem tá ouvindo era vivo nessa época, né? Tem 3 assim, anos. Mas ninguém sabe como funciona por dentro, assim, é legal, né, ter esse tipo de perspectiva. Eu sei que no curso eu fiquei, tipo, meio que... Sabe quando você fica obcecado num caso e fica, tipo assim... Entra na página do Wikipedia e fica lendo o que aconteceu. Sim. Foi o que aconteceu comigo, né? Acho que é bem por aí mesmo. É por isso que é bom conversar com quem participou do caso, né? É completamente diferente você ouvir a história. É engraçado, porque sempre eu... Geralmente, quando me chamam pra falar de alguma coisa, é pra falar sobre desastres, aí eu fico me sentindo a mulher dos desastres. O que não é uma coisa muito boa. Mas é uma área que eu gosto muito de falar, porque é isso, né? Vira quase assim, você tem 1 minuto pra ouvir a palavra, da importância de se treinar para um desastre, pra que não aconteça nenhuma besteira. Então eu vou pôr para o jogo aqui que Renata uma vez foi numa cartomante, falou que ela ia fazer mais 2 desastres na carreira dela. Obrigada por divulgar essa informação pra todo o Brasil. E por isso eu só pego avião com a Renata agora. Porque eu sei que se eu tô no avião com ela, ela tem mais 2 pra fazer. E não quem vai falou ser que ela não vai sobreviver nesse... e ela não vai ajudar? Não, ela não vai fazer... Não, mas o melhor foi quando o Vitor me chamou pra fazer esse episódio. Ele falou assim, é pra falar de desastres. E não é sobre a sua vida. Assim, realmente, obrigada, Vitor. Não, vida amorosa não é um desastre mais. Tá gay. tudo bem resolvido. Eita. Mas é isso, né? É uma área que eu acho bem interessante e muito importante. E eu sempre fico bem contente de falar um pouco sobre isso para justamente sensibilizar as pessoas da importância do envolvimento da perícia nessa área, da necessidade de saber que quando você está falando de desastre, você está trabalhando com
de maneira integrada com outras instituições, então você precisa saber transitar em outros meios que geralmente a gente não está tão acostumado a transitar. E só isso aí já deve ser super complicado, né? Só de se lidar com... Assim, o lado bom é que, pelo menos todas as vezes que eu participei, eu senti todo mundo muito empenhado em fazer um bom trabalho. Isso é muita briga de ego, assim. Então se você consegue mostrar, obviamente se você chegar falando, é porque eu sou o mais importante do mundo, eu vou fazer isso aqui, ninguém vai te levar a sério. Mas se você mostrar o quanto a perícia é fundamental para você dar uma resposta realmente eficiente, todo mundo vai te dar todos os recursos que você precisa para falar assim, não, se isso... Tô vendo que isso é importante, então vamos trabalhar junto aqui para conseguir o melhor resultado que a gente conseguir fazer. Então, falar de desastres é isso, falar que você precisa se atentar a isso, que pode acontecer em algum momento, você precisa estar treinado, e você precisa saber trabalhar em conjunto também com outras instituições, além de estar consciente de que você vai atuar em protocolos diferentes daquele seu de rotina. Então, são muitas quebras de paradigmas, de coisas que geralmente a gente está habituado na perícia. Mas é um trabalho muito gratificante, como eu falei. Tem muito de uma ação humanitária, é muito reconfortante você ver que seu trabalho ele teve um resultado ali. Então acaba sendo um assunto interessante. Sim. Então é isso, gente. Valeu, obrigado. E até a próxima. Beijos. Beijos. Valeu, gente. Beijos. Obrigada pelo convite, adorei.